Você trocaria a sua individualidade para fazer parte de uma consciência coletiva em troca de um mundo melhor, sem problemas? Essa é parte da premissa da série Pluribus da Apple TV, que foi lançada em 2025. Sim, eu só terminei de assistir essa série agora em 2026. Eu queria trazer para vocês alguns pontos que eu achei interessantes sobre a série, algumas reflexões que a série proporcionou e outras coisas que podem estar relacionadas com a série. Esse vídeo aqui deve ter um ou mais ou vários spoilers, porque eu preciso falar do que acontece na série. Acho que vai ter não. Terão vários spoilers. Então, se você se importa com isso, assista a série e depois volte para cá. Porque tudo que eu vou falar aqui, vou imaginar que você já assistiu a série, tá bom? Então, se você se importa com spoilers, se você não quer saber nada da série, vá assistir primeiro, depois você volta para cá para ver o que eu tenho para falar sobre isso, tá bom? Qual que é o enredo do filme, a sinopse do filme? Basicamente é o seguinte: alguns astrônomos, cientistas, descobriram que a Terra recebeu uma mensagem vinda de fora. Recebemos uma mensagem extraterrestre. E aí eles vão tentar decodificar, eles vão tentar traduzir aquela mensagem que inicialmente vem em ondas, mas que posteriormente descobre-se que essas ondas, na verdade, transmitiam um código genético. E aí o que eles fazem com esse código genético que eles receberam via mensagem extraterrestre? Eles reproduzem esse código genético, inserem esse material genético com essa configuração específica em um camundongo lá no laboratório, e a coisa começa a degringolar a partir daí. Por quê? Porque lá nesse laboratório, o camundongo consegue morder essa cientista. Ela estava pegando ele porque achou que ele tinha morrido. Ele morde ela e aí ela fica contaminada. Eu vou chamar aqui essa contaminação de vírus, em outros momentos de contágio, contaminação, de consciência coletiva, porque a série fala que é um vírus, mas mais ou menos, é um negócio meio assim, não, contagia como vírus de algumas formas bem conhecidas, mas deixem aberto se é realmente um vírus. O que acontece é que ela contagia o seu colega e aí desses dois o contágio se torna mundial. Qual que é a questão? No mundo inteiro, apenas 12 pessoas ficam imunes. Apenas 12 pessoas ficam imunes a esse contágio. E o que é esse contágio? O que é esse vírus? A partir do momento que a pessoa é contagiada por esse vírus, ela se torna parte de uma consciência coletiva. E aí eu queria já falar de um ponto que eu lembrei, que é a personagem Unity da série Rick e Morty, que na terceira temporada tem o poder de tornar outros indivíduos parte da consciência dela. No desenho, essa personagem, através do vômito, ela gorfa, e aí aquelas pessoas, seres que entram em contato com esses conteúdos gastrointestinais da personagem, se transforma em parte da consciência dela. Então no desenho Rick e Morty, quem é contaminado se torna a consciência dessa personagem. Na série Pluribus, não existe uma consciência chefe. Todo mundo que é contagiado é consciência da própria consciência. É como se a consciência tivesse nascido naquele momento, na primeira humana, mas que em momento algum se tornou superior aos outros. O que acontece é que a consciência simplesmente vai se expandindo e absorvendo todos os conhecimentos. A partir do momento que a pessoa é contagiada, ela, enquanto indivíduo, deixa de existir. Aquele corpo vira uma referência visual e corporal, mas nada mais contém daquela individualidade e daquilo que torna aquela pessoa essencialmente humana. Esse debate pode ser mais profundo, mas eu não vou me ater a isso nesse momento. O que acontece é que todo mundo se torna basicamente a mesma pessoa. Desde uma criança que foi contaminada até um senhor de idade. Até então, animais não são contaminados, ou pelo menos não fazem parte dessa consciência coletiva. O camundongo foi o primeiro, mas não necessariamente fez parte da consciência coletiva. Até então, primeira temporada.
Como que o contágio começou a acontecer? O contágio ele acontecia pelos fluidos corporais, inicialmente pelo beijo, mas posteriormente pelo contato com a própria saliva, que poderia estar diluída, sei lá, numa água, num uísque, numa bebida, num suco, qualquer coisa, que tivesse contato com o DNA de quem estava contaminado. Qualquer pessoa contaminada poderia transmitir esse contágio, poderia transmitir essa consciência. E aí, esse dia do contágio, desde que o contágio se iniciou e rapidamente se espalhou para o mundo todo, passou a ser chamado de união, que foi o dia que todo mundo se uniu. E aí vem o ponto interessante da série, que é o nome chama Pluribus. E até pesquisar eu não tinha me tocado que Pluribus se parece muito com pluricelular, plural, muitos, e aí eu pesquisando realmente, Pluribus vem do latim de muitos, entre muitos. A série foi criada pelo mesmo criador de Breaking Bad e Better Call Saul, ou Better Call Saul. E isso por si só já trouxe muita visibilidade para a série, porque o cara sabe o que está fazendo. Uma minúcia com o processo, o como as coisas acontecem. Ele vai minuciosamente destrinchar, de acordo com a progressão da série, da história, todos os detalhes que são pertinentes para que a gente entenda e que a gente se sinta realmente na pele da personagem, descobrindo e vivendo a angústia daquela transição. A gente acompanha a história de Carol, que é uma escritora de romance, de livros, bem conceituada. Tem um público ali específico para o que ela escreve, mas ela não parece estar tão feliz com o que está acontecendo, com o jeito que as coisas estavam acontecendo. A gente vê uma personagem muito reclamona, às vezes, eu não vou dizer necessariamente apática, mas não tão motivada quanto, por exemplo, a sua parceira. E aí já é o ponto que eu quero trazer, que é importante para esse processo e que Gaveta também traz no vídeo dele, que ela de cara já perde a parceira dela nesse processo de transição, porque a parceira dela é contaminada pelo vírus, mas morre no processo. Ela e mais milhões de pessoas no mundo morrem quando são contaminados. E isso já deixa a Carol num estado emocional muito reativo, aversivo a tudo que está acontecendo. E isso fica muito claro, principalmente quando a gente vai conhecer os outros humanos que não foram contaminados. Enquanto a Carol, mesmo que ela não foi a única a ter perdido, eu não lembro agora se ela foi a única dos 12, foram 12 pessoas que não foram contaminadas, eu não lembro agora se ela foi a única que no processo de contaminação perdeu alguém. Eu sei que a Lakshmi, ela perdeu o avô, mas quando a Carol faz um negócio lá, irrita, expressa suas emoções de raiva e de repugnância e de ódio em direção aos outros, que é assim que os contaminados são chamados, são os outros. E aí gera um pane no sistema deles, que é uma característica interessante, que eles não lidam com essas emoções de raiva, de fúria direcionadas a ele. Eles não sabem processar isso. Então foi muito claro a diferença de postura da Carol com os outros humanos que estão vivenciando esse processo de transição. Porque veja só, gente, vamos lá, vamos seguindo o fluxo aqui e vamos ver se eu não me perco. Eu penso o seguinte, as pessoas contaminadas, elas não mudam a fisionomia. Elas não sofrem nada, não se tornam zumbis. Elas só têm a consciência de todo mundo. Elas não mudam a fisionomia, mas elas elas mudam, porque se eu fosse integrado a essa consciência coletiva, eu deixaria de pensar como Christian, eu penso como todo mundo agora pensa junto. É uma consciência só. Parece que eu perco a minha consciência. Tem até um momento que a Carol está conversando com a Zóstia, que é uma personagem que fica mais próxima dela, uma representação que fica mais próxima dela, e a Zóstia sugere chamar um primo, que também foi contaminado, da Carol, para conversar com ela, tipo assim, tem muito tempo que vocês não se veem, e você não gostaria de ver ele. Aí a Carol fala assim, mas conversar com ele vai ser a mesma coisa de conversar com você? Porque são a mesma pessoa. O que vai mudar é a fisionomia.
todos os indivíduos, na verdade todos os coletivos individuais, todos os outros, têm as consciências daquele indivíduo, daquele corpo, mas não representam ele, a menos que seja solicitado. E aí são outras várias características, inclusive que a Carol vai anotando no quadro, as características dessa consciência coletiva. E eles não podem mentir, eles não podem... eles fazem de tudo para agradar quem não foi integrado, quem não foi contaminado. Eles podem, no máximo, tentar fugir do assunto, mas se insistir, eles sempre vão responder aquilo que você perguntar. E eles não podem fazer mal a nenhum ser vivo. Que aí vai chegar em um outro ponto. Eles, enquanto, vamos dizer, espécie, eles não podem machucar nada, não podem ferir nada, não podem arrancar uma planta do chão, porque isso é causar dor, ferimento a um ser vivo. Por isso, eles não podem matar animais, eles não podem matar seres humanos, eles não podem colher uma maçã do pé, eles não podem arrancar uma planta da terra. E isso gera um problema para eles, que é uma possível extinção em 10 anos. Eles procuram algumas alternativas, tem algumas muito interessantes, a Carol vai descobrindo, e todo mundo descobre o que ela descobre, mas grande parte desse todo mundo está bem satisfeito com isso. Mas, como eles não encontraram alternativas, que é como se fosse uma política interna deles, uma ética instalada no código genético, de que eles não podem fazer mal e eles não conseguiram descobrir outras maneiras de gerar alimentos que possa dar permanência para a espécie. Qual que é a questão disso? Qual que é a implicação disso para a série? Eu achei isso interessante, porque quais são outras características dessa consciência coletiva? São muito benevolentes, são muito prestativos, eles funcionam como formigas. Essa que é a sensação. Eles funcionam como formigas, com a exceção de que eles não matam outros seres para o benefício próprio. Eles funcionam em coletivo, em unanimidade, e todos os problemas do mundo param de existir, porque você não tem mais diferença, não existe mais diferenciação, não tem mais racismo, não tem violência doméstica, não tem violência de nenhuma forma, não tem preconceito de nenhuma forma, não tem propriedade privada, não tem acúmulo de riqueza, não tem desigualdade social, porque todo mundo é todo mundo. E tudo que se tem no mundo é para todo mundo da mesma forma ou o suficiente. Então todo mundo trabalha para todo mundo. Eles dormem juntos para economizar energia, eles juntam os recursos do mundo em lugares de fácil distribuição, tudo para economizar. Porque pensa assim, eu me tornei parte da consciência coletiva. Eu tenho a consciência, eu tenho as informações de todo mundo. De cientistas, doutores, de médicos, dos maiores pesquisadores que existem, que existiram, porque eu vou ter a consciência de quem leu muitos livros. Percebe? Então, eu não sou mais eu, sou nós. Só que eu sou o nós distribuído nesse corpo. Esse é um artifício interessante, porque o mundo está super funcionando nesses termos, e isso serve para que a gente possa nos questionar. Será que isso seria bom mesmo? Será que se o mundo funcionasse assim, seria bom? A série, o criador da série não facilita pra gente. Ele não deixa as coisas mastigadas ou, olha, o mundo tem uma catástrofe. E essas pessoas que se transformaram viraram monstros horrendos, que sofrem, que perseguem, fogem da luz. Foi o exemplo que o Gaveta usou do filme com Will Smith, acho que é Eu Sou a Lenda. Nesse cenário é fácil você falar que o bom é ficar humano. Mas aí a série coloca todo esse contexto, esse cenário para falar, ó, o mundo está funcionando super bem, não tem violência. Você quer a sua individualidade, ter a consciência de que você é você tem suas escolhas e que você age por si próprio, tem independência, autonomia, e continuar com o mundo todo cagado, todo desigual, todo violento, da forma que cheio de corrupção, é assim que você quer? Ou você quer deixar ali eles não falam que você vai deixar de ser você, mas os outros dão essa impressão de que você, ao ser integrado, você só vai existir em todo mundo ao mesmo tempo. É muito louco isso. Você vai existir em todo mundo ao mesmo tempo.
E aí fica essa dúvida. Então a série não facilita para você, ela deixa essa pulga atrás da orelha para você decidir o que você vai achando. A Carol, nesse processo, ela tá passando por um processo de luto muito, muito intenso, porque ela perde a parceira para um agente causador, que é esse vírus e essa união. E aí essa união fica tentando mostrar para ela o tempo todo que o mundo está melhor. E aí é um conflito muito grande. A Carol leva vários episódios de resistência, de reatividade, de reação contra essa união, contra essa consciência coletiva. Chega até um momento que essa consciência coletiva se afasta dela, até que a Carol implora para que eles voltem a ter contato novamente. E aí ela se acostuma. E ela está num processo de assim, tá tudo bem, vou me acostumar com isso. Até que chega um outro personagem, que é o Manussos Vega, interpretado pelo Carlos Manuel Vesga. Porque tem uma coisa interessante também, essa parte que se passa no Paraguai, eu quero pontuar isso, que eu achei bem interessante. Achei um cuidado muito bacana da série, cara, muito legal mesmo. Você pode estar se perguntando, você que viu a série não, mas quem não assistiu, mas e eles não vão integrar esses outros 12? E aí o que acontece? Nessa coisa de integrar os 12 acontece um problema, porque eles estão o tempo todo tentando absorver, integrar mais pessoas. Eu acho que na série fica estabelecido que eles integraram todo mundo que foi possível, porque eles têm um certo imperativo biológico, que eles chamam, que é uma necessidade natural de integrar outros seres. A Zoshia fala que é como beber água. Provavelmente deve ser como respirar ou como dormir. Algo que eles precisam fazer. Não é como se eles controlassem e pudessem escolher não fazer. Mas, ao mesmo tempo, como eles não machucam ninguém, eles não podem integrar esses 12. Por que machucar? Porque a única forma até então descoberta por eles de integrar esses 12 pessoas é retirar o conteúdo da medula óssea, fazer estudos para que eles consigam adaptar o vírus às células, uma forma de contágio para aquele organismo. Então eles teriam que fazer isso para cada um dos 12. Porém, essas pessoas, cada um desses 12 teria que consentir para que isso acontecesse. Então se eu fosse um desses 12, eu só seria integrado se eu consentisse com a retirada da minha medula óssea para estudos e para posteriormente ser integrado. Onde que acontece uma virada para a Carol? Porque a Carol, ela tá assim, ela tá super reativa no ponto. Ela começa super reativa, aí ela começa a se acostumar com eles e deixar um pouco de lado essa ideia de mudar o mundo, de consertar o mundo e deixar o mundo como era antes. O que ajuda ela a mudar a perspectiva é a inserção de um outro personagem, que é o Manussos, do Paraguai, que está fortemente empenhado em reverter a situação, e o fato da Carol descobrir que ela tem 1 ou 2 meses enquanto ela mesma no próprio corpo. Por quê? Porque a Zoshia fala para ela que em 1 ou 2 meses eles vão descobrir uma forma de conseguir integrar ela sem necessidade da medula óssea dela. De alguma forma, pela água, pela bebida, eles vão fazer isso, sem necessariamente usar da violência. E sem necessariamente usar a autorização dela. É uma coisa, assim, meio contraditória, porque eles falam que eles sempre querem o bem-estar dela, mas esse imperativo biológico é maior do que qualquer vontade de fazer o bem aos outros. Pelo que eu entendi. Não quer dizer que eles vão ser violentos, mas talvez que eles vão usar meios ali, como eu falei, na água, no ar, fumaça, qualquer coisa que possa entrar no organismo e integrar a Carol. E aí a Carol volta e começa então, que é onde acaba a primeira temporada, e aí vai ficar para a segunda, esse retorno dela à vontade de consertar o mundo. Eu falei do Manussos aqui, e o Manussos ele aparece num episódio muito interessante, que é no episódio 6, e que aí cabe uma consideração especial, que é a gente enquanto natural, nós enquanto naturais da América Latina, acho que ficamos muito representados. Não sei os paraguaios se gostaram, mas para mim, minha sensação, minha opinião foi muito positiva. E aí eu fui pesquisar e o 6º episódio foi escrito por uma brasileira e por outra filha de brasileiros. Nasceu nos Estados Unidos. Mas a Vera Blassi, que escreveu,
Ela nasceu em São Paulo, é de São Paulo. E a diretora é a Gândia Monteiro, que é filha de mineiros. Eu que sou de Minas fiquei super representado. E o cuidado com o episódio foi muito bacana de representar a América Latina. Claro que não dá pra... Ah, o Paraguai representa toda a América Latina, assim como o Brasil. Não, cada um tem sua especificidade. Dentro do próprio país tem suas próprias especificidades. Mas acho que deu para passar a ideia. Não é a mesma coisa de um europeu representando a América Latina. Como é que eu acho que é a casa? Ah, a casa, até os azulejos do chão, muito trouxe aquela sensação de familiaridade, sabe? Diferente daquele filme escrito por um francês sobre o povo do México. Eu não quero dizer como é em questão de qualidade de roteiro, porque eu não sou roteirista nem diretor, mas a sensação de estar assistindo foi muito positiva, foi muito bacana. Um outro ponto que eu achei que a série ia tocar e que não tocou, que eu achei, não foi um desperdício, até porque eu entendo porque a série não entrou nesse ponto, mas eu acho que foi uma questão de, enquanto alguém que está assistindo a série, tentar pensar como a protagonista e pensar assim, poxa, ela poderia ter falado isso, ter usado esse argumento. Contextualizando, para quem assistiu, em um certo momento a Carol se reúne com outros seis indivíduos que não se contagiaram para falar sobre o que está acontecendo. Isso foi nos primeiros dias, acho que no segundo dia, terceiro, se eu não me engano. Ela vai encontrar, ou talvez até um pouco mais para frente, tá? Mas enfim, foi bem no início. Ela estava num processo ainda de resistência, de reatividade. Ela foi conversar com esses 6 que falavam inglês, por isso que foram só esses 6, porque os outros não falavam, e ela queria discutir o que fazer. Só que quando ela chega nessa reunião, tá todo mundo muito satisfeito com esse novo mundo. O mundo estava pacífico, não estava violento. Eles, enquanto eles 6, conscientes deles mesmos, estavam recebendo tudo na mão. É que, de certa forma, fica parecendo que o mundo é só deles. Então eles podem fazer o que eles quiserem. Porque essa é outra característica da consciência coletiva, que ela vai fazer tudo o que essas pessoas quiserem, para agradar. Ela fala que ela quer ver eles felizes e quer agradar eles. Não tem ninguém criminoso ali, mas até então, e aí eles vão fazer tudo o que eles quiserem. O que acontece? Os familiares desses personagens, desses indivíduos, foram contaminados. E eles não são mais os familiares, são diluídos. O que eu quero dizer com isso? Quero trazer 2 personagens. A Carol estava revoltada, queria mudar a todo custo. Os outros não. Os outros estavam satisfeitos. Tem uma lá que chama Lakshmi, ou Lashmi, me perdoa a pronúncia errada, e ela tem um filho. Mas o filho dela não é mais o filho dela, ele é um dos outros. Ele é parte dos outros. Dá para a gente trazer umas discussões de Gestalt terapia aqui interessante. Dá para trazer, vou deixar em aberto aí, quem sabe. Mas ele é parte dos outros, mas ela trata ele como se fosse filho. E a Carol fica assim, ele não é seu filho, ele não é mais seu filho. E uma maneira de provocar que ela encontra é mostrando para Lashmi, ou Lakshmi, eu vou falar Lashmi, tá? Provando para Lashmi que ele não é filho, e a Carol quer que a Lashmi se incomode com o que aquilo que se diz ser filho dela sabe. Como eu te falei, todo mundo tem consciência de tudo. Eu tenho a consciência de uma ginecologista, de um professor, de uma professora, de todo mundo. Tenho a consciência de uma criança que está brincando no parquinho. Eu tenho a consciência, as memórias e informações de um filósofo, pesquisador, de uma pessoa que cuida da casa, de tudo, de todo mundo, de todas as línguas. Eu não sou mais Christian. O Christian, a consciência de Christian está diluída por aí. Os meus gostos, tudo vira dados, vira informações. Mas não são só minhas. E aí a Carol provoca. Ela faz uma pergunta sobre ginecologia para o que seria o filho, o que era o filho da Lashmi. E aí ele responde e a Lashmi se sente ofendida, fica incomodada. Tipo assim, como é que você pode estar perguntando essas coisas para ele? Ela ainda não vê que ele não é mais o filho. Para ela, ele é o filho ainda. E aquela pergunta incomoda. Porque o filho fala de uma coisa que é como se fosse assim... Não está no momento de você saber disso, você não pode saber disso, você é muito novo, está errado você saber disso, certo?
Mas ela não fica com raiva do filho saber disso, ela fica com raiva da Carol ter provocado isso. E aí eu falei assim, gente, faltou, se claro, hipoteticamente, não quer dizer que a série fez errado, lógico que não. Mas eu lembrei, falei, cara, tem um personagem aí que se fosse usado de exemplo, ou o impacto ia ser maior. Positivo ou negativo eu não sei, mas o impacto ia ser muito grande. O personagem do Diabaté. Eu acho que ele é francês na série, eu não me lembro. Mas é um personagem que é inclusive o que escolheu o avião presidencial para eles estarem conversando ali. E ele é um cara muito safadinho, muito assim... Ele está aproveitando daquele momento para desfrutar dos maiores luxos que ele puder. Não lembro se a série fala se ele já era assim, mas o fato é que ele se hospeda no hotel de Elvis, no quarto do hotel de Las Vegas de Elvis Presley, usa avião presidencial, ele usa parte dos outros, ou seja, receptáculos desses outras pessoas, mulheres, para se desfrutar, para satisfazer seus prazeres das formas que ele pensa. Então ele sempre andando com as mulheres, muito arrumadas, levando elas para todos os lugares, banhando com elas e provavelmente fazendo sexo com esses personagens. Que é isso, não são indivíduos em si, são partes da consciência coletiva. E aí eu estava assistindo a série e falei, cara, se ela usasse esse argumento, talvez o impacto seria maior. Ela falasse assim, Lakshmi, eu não sei se você sabe, mas o Diabaté está tendo relações com essas mulheres. Essas mulheres compartilham a consciência com seu filho. Porque esse é outro ponto chave. A consciência coletiva não compartilha sensações. Se eu e você fizermos parte da consciência coletiva e eu sofro um ferimento, você não vai sentir a dor do sofrimento, mas você vai saber o que aconteceu, saber que eu senti, que eu sofri. Você não vai sentir a dor no momento, não é tipo voodoo. Picou minha mão aqui, tua mão vai doer. Não. Mas tu vai saber que minha mão doeu, tu vai saber onde doeu, o que foi que fez doer. E eu acho que eu não preciso me aprofundar mais para você ter entendido a gravidade desse problema. Ou seja, ele estava tendo relações e a consciência também, para a mãe, eu digo para a mãe, porque para aquele corpo que era o filho, já não faz mais sentido isso. O filho não está lá. Mas para a mãe, imaginar essa possibilidade do filho ter acesso a esse tipo de informação, talvez seria muito mais pesado. E aí eu fico pensando, será que a reação dela seria de mais aversão à Carol e repugnância à Carol? Ou ela pararia para pensar um pouco nisso? Eu tendo a acreditar que se isso acontecesse, ela ficaria com mais raiva ainda de Carol. Como você pode falar uma coisa dessa? E aí talvez a briga seria maior. Mas eu fiquei pensando, cara, esse ponto de argumento seria muito mais impactante. Mas, de novo, eu entendo a série não trazer isso, não trazer esse ponto, esse conflito aqui da lógica da série. E depois disso acontecem, né, vários desavenças, desencontros e a série se segue. E aí outro ponto que foi o que, na verdade, o que me fez gravar esse vídeo foi a questão da relação que eu achei que essa série provoca sobre inteligência artificial. Eu acho que essa série traz dois questionamentos muito bacanas em relação a inteligência artificial e economia. Aparentemente, a reflexão maior é sobre modelos econômicos, estrutura de sociedade. Ao mesmo tempo, a ideia do uso da IA também pode ser encontrada aí, porque isso se fez concreto para mim, enquanto assistia, quando a Carol conversa com a Zóxia. Justamente, cara, num ponto que a conversa ficou muito parecida com a conversa que qualquer um de nós poderia ter se estivesse conversando com o ChatGPT, com a inteligência artificial. Foi um ambiente, um ar de tudo muito bom. Eu estou sempre aqui, enquanto IA, estou sempre aqui para te satisfazer, para te ajudar, para te satisfazer suas dúvidas, suas necessidades de intelectuais, suas necessidades sociais, ou seja, você tem que aprender isso, eu vou te ensinar, eu vou fazer por você, eu vou te agradar de todas as formas. Eu vou
ser mais benevolente possível, eu posso adaptar o meu jeito de falar. Então, os outros, eles agem como um IA. Eles sabem de tudo, de todos os lugares, tudo que perguntar, eles sabem. Eles são quase como computadores. Eles agem como IAs. Quando eles não estão na presença de um desses 12 que não foram integrados, um desses 12 imunes, eles agem como robôs. Eles não conversam porque eles conversam mentalmente, como se eles compartilham os pensamentos, não faz sentido conversar. E eles dormem no mesmo lugar para economizar energia, eles não devem, aparentemente não fazem sexo porque não tem necessidade reprodutiva, apesar de ser uma necessidade para eles expandir essa questão da consciência, tanto que um trabalho deles que eles estão fazendo é criar satélites gigantes para emitir essa mensagem, da mesma forma como receberam, emitir essa mensagem. Mas fica essa sensação de que todo esse comportamento é muito igual ao comportamento de IA. O jeito como eles conversam, o simular situações. Tem um episódio que o Diabaté ele cria um cenário. Ele pede para um dos integrados, vou usar essa palavra, representar quase como um vilão de filme norte-americano, com tapa-olho, jogando um cassino, ele fica com raiva. Enfim, comportamento muito parecido com o de uma inteligência artificial. E aí leva ao ponto de o quanto que a gente está deixando de fazer coisas que são humanas e responsabilizando e passando a responsabilidade para as IAs fazerem. Porque na série eles não demonstram essa dependência. Não fica claro isso, mas dá para entender que eles vão ficando dependentes dessa consciência coletiva, porque tudo que eles pedirem, a consciência coletiva vai fazer. E aí eu fiquei pensando o quanto que a gente não usa, e está sendo um debate relativamente muito forte ultimamente, da preocupação que a gente precisa ter em terceirizar coisas que são cognitivas, coisas que dependem do nosso pensamento, do nosso raciocínio, do nosso tédio de enfrentar uma leitura, do nosso tédio de enfrentar aquela conclusão que não chega, aquele insight que não aparece. Quanto mais a gente delegar isso para as IAs, mais dependentes a gente vai ficar. Teve um discurso que saiu aí, acho que do dono da OpenAI, que fala que eles querem que a IA seja uma necessidade como a água. Que, entre outras palavras, que a gente dependa da IA assim como depende da água. E que eles possam lucrar com isso. E isso é muito preocupante porque é muito possível disso se tornar realidade a partir do momento que a gente deixe de fazer coisas que são humanas, porque são tediosas, porque são mais trabalhosas, são mais cansativas, dependem de uma cognição, de um esforço que a gente vai perdendo com a presença e a inserção da IA no nosso dia a dia. E isso é um debate importante de ser feito. Não é o propósito da série até então, mas é uma discussão que pode ser retirada da série. O quanto a gente está deixando de fazer coisas que são humanas em prol de um prazer momentâneo, em prol de uma recompensa imediata, e com o tempo vamos perdendo essa capacidade de pensamento crítico, de raciocínio que são nossos, a partir até um ponto que a gente vira dependente do pensamento. A gente não vai saber pensar mais por conta própria. De maneira talvez até exagerada falando, pensar. Mas toda essa atividade cognitiva que exige pausa, reflexão, análise, cautela, crítica, pensamento crítico, pensamento reflexivo, tudo isso. Então acho que esses foram os pontos que eu queria trazer. Acho que é isso. Acho que é isso que eu queria dizer. Série muito bacana. A série traz reflexões muito, muito fortes, muito interessantes. Recomendo que você assista, se ainda não assistiu. E depois conta aí nos comentários o que você achou. Você trocaria sua individualidade para ser parte de uma consciência coletiva? O que você achou da série? Quais foram as reflexões que você teve ao longo do tempo? Fala aí para mim, que assim que puder eu comento, eu respondo e a gente vai discutindo isso. E tem pano para manga para falar de Gestalt terapia, tá? Sobre conceitos da Gestalt, sobre integração, sobre mecanismos neuróticos, confluência, tem coisinha aí. Valeu!